Olá! Bem-vindo à nossa sexta aula de Educação Fiscal. E hoje nós vamos falar sobre os impostos da União. Vamos lá? Impostos da União. O artigo 153 da nossa Constituição diz que compete à União instituir impostos sobre... Bom, os impostos da União são aqueles da esfera federal. Isso significa que ele é igual no Brasil todo. Tá? Não vai ter variação na legislação. E o primeiro deles aqui é o II, o Imposto sobre Importação. Lembrando que todos esses impostos que nós vamos ver a seguir são administrados pela Receita Federal. Então o II, que é o Imposto sobre Importação, vai ocorrer, o fato gerador dele vai ocorrer todas as vezes que houver uma importação de um bem ou de um produto do exterior. Isso mesmo, quando a gente importa, né, seja um eletroeletrônico ou seja uma máquina, qualquer bem, independente do valor, então ele já vai estar sujeito aí ao imposto de importação. Ele está embutido diretamente aí no preço dos produtos e mercadorias. Muitas vezes a gente vai no supermercado e a gente vê um imposto, ou melhor, a gente vê um produto, né? E a gente vê que ele é um pouquinho mais caro às vezes que o nacional. Por exemplo, uma geleia, você vai lá e vê, nossa, é tão mais caro. Por quê? Será? É melhor? Né? Será que a qualidade dele é tão superior à do Brasil? Não, nem sempre é esse o motivo. Muitas vezes ele é mais caro porque ele está ali carregado de uma série de tributos, entre eles o imposto de importação. Ok? Bom, além disso nós temos o IE, que é o Imposto sobre Exportação. Então é quando a gente envia bens e mercadorias para fora do Brasil. Então, essa operação vai estar sujeita também ao recolhimento aí do IE. Porém, no cenário atual da nossa economia, basicamente tanto o Estado quanto, né, a Receita Federal está dando isenção praticamente todos os tributos, ou seja, dificilmente vai ser cobrado aí o IE ou qualquer outro tributo na ocasião da exportação. Isso é devido aí a estimular a nossa economia para que as empresas brasileiras exportem cada vez mais. Depois nós temos o IRPF, que seria o Imposto de Renda da Pessoa Física, ou ainda o IRPJ, que seria o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Basicamente os dois têm a mesma natureza, que é o Imposto sobre a Renda. Tá? Então, falando de pessoa jurídica, as empresas elas vão estar sujeitas ao recolhimento de imposto de renda todas as vezes que ela obtiver lucro. Exatamente. Se porventura a empresa obtiver prejuízo, daí ela não precisa recolher o imposto de renda. E já a pessoa física, daí vai de acordo com o teto da tabela lá do imposto de renda, né? Aproximadamente aí R$ 1.900. Todo ano essa tabela ela é atualizada, né? Pelo nosso governo, pela Receita Federal, então pode ter uma pequena variação aí, mas geralmente a pessoa física que, né, recebe aproximadamente um salário superior a R$ 1.900 mensais, já está sujeita então ao recolhimento do imposto de renda da pessoa física. Depois nós temos o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse imposto ele é muito comum, porque basicamente tudo que nós consumimos ao nosso redor é industrializado. E dentro desse produto que a gente consome, seja o celular, né, seja um computador, né, até mesmo o próprio cafezinho que a gente toma todos os dias, que passa por um processo de beneficiamento, que também é considerado industrialização, está aí sujeito então ao recolhimento do IPI. E as empresas vão repassar isso para o consumidor final. Então, basicamente, a gente paga IPI em todos os produtos que nós consumimos no dia a dia. Daí nós temos o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, isso aqui, todas as vezes que você tiver uma operação financeira, seja de empréstimo, se você usar o seu limite de cheque especial, né, cartão de crédito, operações financeiras em geral, estão sujeitas aí ao recolhimento do IOF, né? Trocar de moeda estrangeira, entre outros. Daí nós temos aqui o ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Então, esse aqui é diferente do IPTU, porque o IPTU é o Imposto sobre Propriedade Urbana, né? Então, basicamente, aqui tem sítio, fazenda, uma chácara. Mas lembrando que a sua propriedade precisa estar numa zona rural. Se você tem um mini sítio, mas ele fica numa zona urbana, você basicamente vai pagar o IPTU normalmente.
Então, a Receita Federal vai ter que entender que a sua propriedade está numa zona rural e daí ao invés de você pagar o IPTU, você vai recolher então o ITR. Lembrando que o IPTU é uma arrecadação aí pertinente à prefeitura e o ITR daí é uma arrecadação pertinente à Receita Federal. E por último nós temos aqui o IGF, que seria o Imposto sobre Grandes Fortunas, que já está previsto na nossa Constituição, mas até hoje ele não foi regulamentado, então neste momento aí não ocorre o recolhimento do IGF. Basicamente, esses aqui seriam todos os tributos da esfera federal. Para terminar, uma perguntinha para você, para nós checarmos o nosso aprendizado. Os impostos da União são aqueles administrados por qual órgão do governo? Bom, acho que está muito fácil, né? Eu já havia citado anteriormente. Os impostos da União são aqueles administrados pela Receita Federal ou Secretaria da Receita Federal do Brasil, se você preferir.